Olá, amante do terror. Big Charlie, um nome que há tempos nesse canal não é ouvido. Eu já fiz um vídeo sobre ele, mas tem uma diferença importante. Big Charlie de Trevor Henderson e Big Charlie SCP são criaturas totalmente diferentes. Eu até pensei em considerá-los a mesma criatura, mas ia bagunçar tudo o que a gente conhece. Então é melhor considerar que tem um Big Charlie no universo SCP e outro no de Trevor Henderson. A origem é bem parecida, com a diferença que Big Charlie, em vez de um experimento para produzir carne infinita, nasceu biologicamente. Um homem desconhecido vendeu uma vaca prenha a um matadouro chamado Butcher's Block por um preço bastante acessível, já que era 2 em 1, uma vaca e um bezerro. Mas quando o suposto bezerro saiu da vaca, era a coisa mais estranha que já tinham visto na vida. Um filhote recém-nascido de qualquer animal não é a coisa mais bonita do mundo, mas aquilo passava de todos os limites, sem falar que a vaca morreu quando o pariu. Como o filhote não tinha cordão umbilical e não se mexia, pensaram que estava morto. Mas não, ele estava vivo. Só que como era horroroso, tentaram colocar ele à venda, mas ninguém queria. Eles também não queriam devolvê-lo à natureza, afinal, eles não faziam a menor ideia do que ele era. E na verdade, ainda não fazem. Foi quando tentaram abatê-lo, mas nada funcionava. Tentaram usar uma arma de gado e a arma quebrou. Tentaram cortar a garganta, mas ele não sangrou. Tentaram tirar toda a carne do seu corpo até sobrar só os ossos, mas a carne da criatura simplesmente cresceu de novo. E como ela não era nem tóxica e nem radioativa, aparentemente, então eles tinham achado uma mina de ouro. Um bovino que come qualquer coisa pela frente e produz carne infinita, o apelidando de Big Charlie. Big Charlie ficou sendo cuidado durante anos pelos funcionários do matadouro. Eles vendiam a sua carne, que não era diferente da carne bovina normal. Mas claro que eles tinham outros bois e vacas, mas era só para vitrine, para que as pessoas não questionassem de onde vinha aquela carne. Os outros animais não gostavam muito de Big Charlie, até porque se ele ficasse com muita fome, ele comia qualquer coisa na sua frente, até outros animais, e só não devorava os funcionários porque eram eles que o alimentavam. Jeff Fine tinha uma adoração estranha pelo Charlie. Ele o tratava como se fosse um deus, entregando oferendas e fazendo rezas e rituais. Só que sempre que fazia isso, ele tinha que abrir o curral. Big Charlie nunca tinha tentado escapar antes, porque não tinha motivos para isso. Mas um dia, completamente sem explicação alguma, assim que Jeff abriu o curral, Charlie fugiu. Ele foi avistado por várias pessoas na rodovia 17 em Crutzen, Indiana. O controle de animais foi acionado para dar conta de uma suposta vaca com sarna, mas quando chegaram lá, lógico que não viram vaca nenhuma. Quer dizer, tecnicamente viram, mas na prática, era uma criatura estranha que eles nunca tinham visto em toda a sua vida. Como viram que aquilo não era um trabalho para o controle de animais, decidiram chamar a polícia local. Mas a fundação interceptou o comunicado e, em vez da polícia, foram agentes da organização, que levaram a criatura para o sítio 64 e lá foi designado como SCP-4158. Dentro da fundação, Big Charlie recebe um tratamento bovino normal, com a diferença que ele tem que ficar completamente sozinho. E toda semana uma limpeza tem que ser feita no seu corpo e na sua cela. Charlie produz uma quantidade insanamente alta de carne, o suficiente para sobrar excessos. No mundo de Trevor Henderson, a carne em excesso é expelida naturalmente do seu corpo e elas ganham vida, dando origem a pequenas criaturas chamadas Lil Nuggets. Mas aqui não. Se eles mesmos não removerem o excesso, vários recursos começam a surgir no corpo dele, tipo novos membros e, em casos raros, órgãos. E os Lil Nuggets não existem. Eles fizeram um teste para ver o quanto ele conseguia crescer, mas resolveram suspendê-los quando ele estava começando a desenvolver tecido neural, o que significa que daqui a pouco ele iria começar a ficar inteligente. E sabe-se lá o que poderia acontecer, então é melhor deixá-lo só senciente e não consciente. É mais seguro. E para ter certeza que aquela carne não vazasse dali de alguma forma, eles as incineram. Os 3 funcionários do matadouro, Barney Musman, Howie Gridson e Jeff Fine, foram levados em custódia para a fundação para responderem algumas perguntas.
Barney era um zelador que sequer via o Big Charlie, só o alimentava, então não sabia de absolutamente nada. Horry disse ao entrevistador que era responsável pela limpeza e examinação. E o Fine? Bem, ele era responsável pelas rezas e rituais bizarros. Até agora, a única resposta que eu tenho é a de como ele consegue produzir carne infinita. Regeneração Rank F ou até mesmo Rank E. Afinal, ele já foi deixado até o esqueleto, já foi desmembrado e é bem provável que tenham tentado arrancar a sua cabeça, e mesmo assim, sobreviveu. Acredito que a única coisa que mate Big Charlie seja a incineração completa do seu corpo. Afinal, não tem como regenerar carne se não tiver carne. A fonte dessa regeneração provavelmente vem das coisas que ele come, e quanto mais coisas ele come, mais as células tronco se dividem, e quanto mais as células se dividem, mais carne ele produz. Big Charlie é o retrato perfeito de como seríamos se tivéssemos uma regeneração mais rápida do que a natural. Das três, uma: ou morreríamos de câncer, ou viraríamos mutantes gigantes com vários membros extras, ou os dois: viraríamos mutantes e depois morreríamos de câncer. A terceira opção é a mais plausível. Ainda restam muitas perguntas sem resposta, tipo: quem era o homem que vendeu a vaca? Como a vaca ficou prenha do Big Charlie? Como ele consegue digerir qualquer coisa que come, independentemente se é comestível ou não? Quem é Big Charlie?